Boa noite, amigos do MEFA. Sejam bem-vindos a nesse novo encontro. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais um bate-papo sobre a doutrina espírita, nesse módulo de iniciação ao estudo da doutrina espírita. Continuamos a falar de Deus. Já falamos sobre Deus, sobre a prova de existência de Deus, e hoje nós vamos falar dos atributos da divindade. Mas antes disso, como de costumes, vamos levar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, pedir proteção, discernimento, que eles possam nos acompanhar durante esse encontro e nos intuir, a fim de que possamos compreender as palavras que foram ditas pelos espíritos que aqui vieram em nosso auxílio. Que assim seja. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho dos atributos da divindade. E como no encontro passado, essa matéria ela está bem tratada tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênese. Então a gente vai transitar sobre essas duas obras. Essas duas obras tratam dos atributos da divindade. Antes da gente fazer o estudo do Livro dos Espíritos e da Gênese, vou ler uma passagem aqui da Bíblia que está em Mateus capítulo 23, versículo 9. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás nos céus. Esse foi o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Então, o nosso Mestre Jesus nos deixou muito claro que somos todos irmãos, filhos de um único Pai que não está aqui. Somos uma comunidade, somos uma comunidade única neste orbe, que temos como Pai somente a Deus. Foi um ensinamento que Cristo nos deixou e vários outros ensinamentos no Evangelho, nos 4 livros que fazem parte do conhecido Novo Testamento. Agora vamos tratar diretamente do Livro dos Espíritos e também da Gênese. O Livro dos Espíritos trata dos atributos da divindade nas questões 10 a 13. Já a Gênese trata deste tema no capítulo 2, item 8 a 19, da natureza divina. Então, o que Kardec, no Livro dos Espíritos, vamos fazer aqui uma leitura, vamos ler o Livro dos Espíritos e a Gênese, tratando para e passo desses temas, tá? Para ficar bem uma coisa completando a outra. O que Kardec perguntou aos bons espíritos sobre os atributos da divindade? No Livro dos Espíritos, questão 10, Kardec fez a seguinte indagação. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos responderam, não, falta-lhe para isso o sentido. Sendo assim, Kardec na questão 11 perguntou. Então, os espíritos já nos deram que a gente não tem como compreender a natureza íntima de Deus diante da nossa evolução. Não satisfeito, Kardec continuou. Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade, já que hoje a gente não consegue? Os espíritos responderam, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximar de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, quanto mais a gente se afastar da matéria, nos tornar mais seres imateriais, mais espiritualizados, mais fácil será a gente compreender o mistério da divindade. Kardec, nessa questão 11, faz o seguinte comentário. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade, e, ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Então, a partir do momento que nós possamos caminhar, evoluir, nos tornando seres mais imateriais, a gente mais fácil vamos compreender os atributos da divindade. Já na questão número 12, Kardec fez a seguinte indagação. Ainda continuando aqui, pessoal, sobre a divindade, de Deus. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria.
entrevê-as pelo pensamento. Então os Espíritos deixaram muito claro que nessa atual evolução que estamos, é difícil a gente compreender a natureza divina, é difícil compreender o significado do que é Deus, né? Tanto que a primeira pergunta é: o que é Deus? Primeira pergunta dos Espíritos. A Gênese, trazendo esse mesmo tema também de uma maneira ainda mais completa, diz o seguinte no item 8 do capítulo 12. Então, o capítulo 2, no item 8, começa, né, dentro do item da natureza divina. Vocês vão ver como a Gênese complementa o livro dos Espíritos. Por isso que é bacana a gente buscar esse estudo para transitar não somente uma obra, né, mas sim nas obras que formam o Pentateuco da doutrina espírita, e sempre trazendo o Chico, a Joana e quem mais puder nos auxiliar aqui nesse estudo. Não se esqueçam, hein, pessoal? Qual na aula passada a gente deixou uma atividade, né? Essa é a mesma. Espero que vocês depois possam fazer a leitura dessas questões do livro do Espírito e também deste capítulo aqui da Gênesis. Reforçando que essas obras estão gratuitas em arquivo PDF. Você consegue baixar, inclusive, do site da FEB, que tem uma tradução bastante bacana. Baixem a obra. Se você gostar de ler no computador, leia. Se não, faça impressão, né? Imprima frente e verso, mande encapar, fica bonitinho o livro ali para você fazer seu estudo. Então vamos lá, a Gênesis, item 8 do capítulo 2. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhes os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e por não terem reportado os atributos, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Então, complementando as questões que nós lemos do Livro dos Espíritos, a gente também traz que ainda nos falta capacidade de compreender essa natureza íntima de Deus. Entretanto, a gente pode hoje compreender a premissa da existência de Deus, né? Então a gente começa a ter o conhecimento de Deus através de algumas atribuições da obra da criação, como se criou o universo, né? Como se dá toda essa questão que envolve não só o nosso planeta, os demais orbes, essa questão dos espíritos comunicarem conosco, reencarnação. Então você vai vendo que há algo maior por trás disso. Então esses atributos nos vão dando uma certa noção, entendeu? É interessante aqui também que ele fala, né, dessa questão de vários deuses, né? Que isso há um único Deus, e depois a doutrina trata melhor. E também que, diferente do que se imagina algumas doutrinas religiosas, ou que você já imaginou no passado, talvez não hoje não já se deveria, mas talvez por um equívoco na interpretação, Deus não existe um Deus vingativo, colérico, parcial. Deus é bondoso em sua plenitude. Existem as leis divinas que são imutáveis e que a gente tem que, se não obedecê-las, teremos uma pena. Entendeu? Mas não há um Deus colérico, um Deus de guerra, um Deus vingativo. Isso não existe. Continuando, a Gênesis ainda fala: Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem. Então a gente não pode se comparar a Deus. Pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. É aquilo que eu estava falando, a gente não compreende tudo, né? Por que estamos aqui, para onde vamos, de onde surgiu o universo, a gente não consegue compreender todas essas questões. A de Deus, abrangendo o infinito, ou seja, a inteligência, tem que ser infinita. Se a supusséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não
faria, e assim por diante até o infinito. Então Deus tem uma inteligência soberana e infinita. Se você não imaginar assim, você poderia de repente compreender a figura de Deus como limitado, como a nossa figura, como nós somos limitados, o nosso conhecimento. Então há essa diferença. Então vocês podem ver que tanto o Pentateuco kardecista deixa muito claro, através dos espíritos que vieram trazer as respostas para as indagações, que a gente tem dificuldade em compreender a natureza íntima de Deus diante do nosso quadro evolutivo atual. Por isso nós temos essa dificuldade. Então a gente precisa caminhar, buscar conhecimento, buscar se livrar, né, desse invólucro, dessa matéria, se livrar do orgulho, do egoísmo, caminhar, e nós temos um guia para esse caminho, que é o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Não precisa ir longe, é extremamente difícil, mas não precisa ser uma busca onde está a nossa salvação, onde vamos nos salvar. Está lá, tem o itinerário, Jesus veio e passou. Agora, é fácil fazer? É fácil caminhar como Cristo caminhou? Não é, nem um pouco. Não só Cristo é a maior referência, mas vamos outras divindades não, né? Outros seres aqui espiritualizados que caminharam, como Buda, o Dalai Lama, Francisco de Assis e outros mais. Então, como é difícil a gente conseguir caminhar, dizendo um pouco mais próximo, o próprio Chico Xavier, você vai ler a vida dele, e como é difícil, Madre Teresa de Calcutá, nós conseguimos caminhar. Então, mas para a gente alcançar uma evolução que se nos permita compreender melhor essa divindade de Deus, os atributos de Deus na sua essência, vai ser necessário que a gente caminhe. Não se esqueçam, o espírito, na doutrina espírita, nós não reencarnamos outras formas, né? Diferente de outras matrizes religiosas que você pode encarnar como bicho, nós não. E nós não retrocedemos. Então, cada reencarnação aqui, cada presença aqui é uma oportunidade tremenda de nós continuarmos a caminhar, porque a regressão não há, você pode estacionar. É ficar nessa vibração sua de ser egoísta, de ser orgulhoso, de não fazer reflexão diária, de não se olhar no espelho, de ser intolerante, de ficar reclamando de tudo, e ficar nisso, desencarnar nisso e ficar lá do outro lado na mesma vibração, anos e não caminhar. Tá? Isso é tudo uma faculdade, o nosso livre-arbítrio. Então, para que a gente compreender a suprema e soberana inteligência de Deus, a divindade, se faz necessário que possamos se livrar dessas cargas materiais que nos pesam tanto aqui. Continuando, pessoal. Agora, a questão número 13 do Livro dos Espíritos, ela conversa muito com os itens 10 a 16 da Gênese, quando fala aqui alguns pontos. Vamos lá. Olha o que Kardec perguntou. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Aí os espíritos responderam: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, a quais a vossa linguagem, restrita a vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, já de cara, disse aqui os espíritos que, para o nosso ponto de vista, né, nossa evolução, Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente injusto, é bom, mas é isso para nossa compreensão. Então, tem outros atributos, outras questões que fogem à nossa compreensão aqui. Kardec, comentando essa resposta do Espírito, nos ensina que Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. E é assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e eternidade. Então, Deus é eterno.
Então, se não fosse eterno, então quem criou Deus? Seria um paradoxo, né? Então, por isso que ele é eterno, tá? Lembrando, nós somos um espírito imortal, não somos eternos. A atribuição da eternidade é de Deus, porque nada, ele surgiu. Quer dizer, a gente não tem a compreensão, eu não tenho a compreensão do que é Deus. Se ele surgiu, alguém criou ele antes? Não, isso daí a gente vai compreender uma hora. A minha capacidade, eu confesso que eu fico, às vezes posso fazer essa indagação, mas quem criou Deus? Mas se alguém criou Deus, Deus seria eterno. E ele falou, Deus é eterno. Então ele não saiu do nada, né? É imutável. Se estivesse sujeito à mudança, a leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Por isso que é imutável, porque não se mudam as leis universais. A gente vai tratar disso mais à frente, das leis divinas. Essas leis são imutáveis. Então só, deixa eu ver aqui, que é das leis, né? Alguns exemplos aqui só para falar. Temos a lei da reprodução, a lei do trabalho, a lei da oração, a lei divina natural, a lei da conservação. Tá tudo no livro do Espírito isso. Lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade, da perfeição moral. Então aqui são todas essas leis, são imutáveis. É imaterial. Deus é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então há só um único Deus, tá? Porque senão você não teria essa ordenação, e aí teria, então seria divisão de poderes, né? Teria mais de um, como talvez os gregos pensavam, Deus do mar, Deus do trovão. Não. Deus é único. Deus é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então ele é onipotente, porque é único. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E a essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Então Kardec veio trazer aqui, né, o significado, quais são os significados da palavra eterna, infinita, imutável, já no livro dos Espíritos. Mas se a gente pegar a Gênese, também nos trata isso. Ela também repete o que seria o Deus eterno. Então no livro dos Espíritos nos explica, Deus eterno, se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos à infinita eternidade. O que a Gênesis explica quando faz a afirmação que Deus é eterno? Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior, e neste caso, esse ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Então, não há nada anterior a Deus. E voltando, nossa vã compreensão talvez não nos permita ter a exata noção do que é isso. Mas a gente também não tem que se desesperar, porque a nossa condição evolutiva nos permite ainda a tentar compreender essas palavras. Diante já né, a gente tem buscado dar aulas de no máximo 20, entre 18 a 20 minutos, 21 minutos. Então eu vou continuar este tema no próximo encontro. Então nós paramos aqui nessa atribuição de que Deus é eterno e a gente continua depois a leitura da Gênesis. Pessoal, às vezes a leitura pode ser um pouco maçante, mas a gente tá fazendo a introdução, então é o momento também da gente ler as obras, entendeu? Então a gente busca trazer a leitura, faz um comentário. Evidente que a gente gostaria de uma aula talvez mais dinâmica. Quando a aula é presencial, a gente consegue ter um dinamismo maior, porque há a participação de vocês no encontro, né? Então a gente consegue tratar um pouco mais. E alguns temas são um pouco mais filosóficos, nessa compreensão da divindade, aqui nem sempre está tratando de reforma íntima, mas é importantíssimo a gente conhecer isso, porque isso é a base da doutrina.
Então não adianta querer tratar às vezes só de comunicação, de mediunidade, reforma, a gente não entender essa parte que é estrutural, é a base, né? Pense em uma casa, a gente está aqui tratando ainda das fundações da casa, tá ok? Então, para finalizarmos, vamos ler mais uma vez a obra Jesus e Atualidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo que trata de Jesus e amor, pessoal. Precisamos muito de amor. Às vezes pode ser que tenha encontros que eu tenha lido repetido, porque de fato eu não estou fazendo um controle disso. Estou abrindo aqui, olho e leio, deixa a intuição falar um pouquinho por nós, né? Jesus é amor. Jesus compadecia-se de todos. No entanto, mantinha energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém, invectivou, ou seja, provocou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Condenou a hipocrisia está sempre em dia, né? Porque o mundo de hipocrisia é o que mais tem. Nunca se perdeu em sentimentalismos pueris ou agressividades rudes. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia, ou seja, profetiza, um sentimento humano profundo e libertador. Então, pessoal, Jesus sempre trabalhou com base no amor. E isso não deixou que ele condenasse, por exemplo, a hipocrisia, como diz bem aqui a obra. Mais uma vez agradeço a atenção de todos, a participação de todos. Espero que todos estejam se cuidando, usando máscara, tomando as medidas de distanciamento, mantendo, né, na medida do possível, permanecendo em casa, se cuidem. E o quanto antes essa vacinação avança, possamos aí compreender porque estamos vivendo esse momento tão complicado no nosso planeta e em especial em nosso país, Brasil, pátria do mundo, né? Evangelho do mundo, coração do mundo. Espero que a gente possa, cada um de nós, contribuir para que um dia esse país seja realmente, de fato, a gente almeje chegar lá. Muito obrigado, agradecemos novamente ao nosso Deus por nos oportunizar esse encontro e essas lições aqui. Um abraço a todos, muito obrigado, até mais.